Deixa eu contar um pouquinho da minha história. Quem sou eu? De onde que eu vim? O que acontece? Eu, Diego Canovas, eu tenho 34 anos, tá? Com 14 anos aproximadamente, eu comecei a vender picolé. Picolé. Era engraçado porque a gente, né, era novinho e a gente vivia no pior bairro no quesito pobreza, tá? No quesito pobreza, mas foi um bairro que a gente gostou muito de viver aqui em Pouso Alegre. Para quem é de Pouso Alegre aqui vai saber, nós estamos falando do São Geraldo, do Aterrado. Lá nós fizemos muitas amizades. Cara, conhecemos pessoas incríveis, jogamos bola, soltamos pipas, papagaio, corremos em córrego, nadamos em enchente, fizemos aquela putaria toda que criança deveria fazer. Então eu fui muito feliz, apesar desse momento que era um momento, financeiramente falando, era um momento mais crítico, porque meus pais não tinham condições financeiras, né? Eles tinham, assim, eu nunca passei fome. Foi punk, cara. Eu me emociono um pouco de falar porque eu faço um retrospecto da minha vida, tipo, vocês vão entender um pouco mais no decorrer dessa aula, vocês vão entender um pouco mais do que eu tô falando, mas, puta, cara, é muito louco, cara, você vender picolé, sabe, e nada contra, puta, absolutamente nada contra, mas como que um vendedor de picolé, a gente descascou alho, sabe, as caixas de alho, antes de ir pra feira, tinha que ter as pessoas descascando. Aí, eu e meu irmão, a gente foi contratado numa empresa, a gente ficava assim com os dedos, ó, descascava alho, colocava, e bicho, na boa, a tampa do dedão saía, cara, cozinhava. Ó o meu irmão aí, ó, ele tá falando aí, tamo junto, te amo. Eu também te amo, irmão, sempre, pra caralho. Então, gente, foi punk, mas foi muito legal, porque a gente viveu uma fase, uma experiência incrível lá atrás que poucas pessoas talvez teriam. Tem muitas pessoas aqui que estão me assistindo agora que provavelmente viveu isso que a gente viveu, ou até pior, ou um pouco melhor, não sei. Mas é incrível a gente passar por várias fases da vida, por várias fases mesmo. Sabe aquela história, né? Nós não somos aquelas pessoas que nasceu com o cu virado para a lua, sabe? Que acertou na mega, né? Que os pais já têm tudo, não sei o que e tal. E muitas pessoas hoje me veem na rua, eles acreditam que, tipo, que eu nunca passei necessidades. Assim, eu não vou falar passar necessidade porque eu não passei fome. Eu acho que passar necessidade é fome. Mas eu passei necessidades mais supérfluas, como, por exemplo, deixei de sair, deixei de fazer muita coisa, de beber com amigos e qualquer coisa desse tipo, passear, uma balada, qualquer coisa, porque a gente não tinha condições. A nossa diversão era o quê? Brincar de pega-pega, pique-esconde, polícia e ladrão. Meu, o pau torava. E nós morávamos num bairro que era pobre financeiramente, mas rico em drogas. Muitas drogas. E a gente, cara, podia muito bem cair nesse mundo, assim como muitos dos nossos amigos. Cara, vocês não têm ideia quantas pessoas eu encontro na rua que estão hoje drogados e a gente brincava junto. E eles estão largados pra rua. É insano, é incrível. Isso me deixa triste por eles, mas me deixa feliz por mim, por pensar, puta, cara, graças a Deus, eu e meu irmão, né, a gente deu o bom, cara, na vida, porque a gente tinha tudo pra dar mal, cara. A gente tava, como eu disse, vendemos picolé, descascamos alho, a gente ficava rodeado de pessoas que usavam drogas, a gente ficava rodeado de pessoas assassinas, cara. Eu já vi pessoas matar gente na minha frente, sabe? É um estilo de vida que é muito louco, é estranho de falar, mas só quem viveu, quem sabe disso, que entende isso. E hoje eu consigo entender essa transição, essa transformação. Mas indo pra frente, depois que a gente... Chegou um certo ponto da minha vida que eu falei, puta, eu preciso arrumar um trabalho fixo, né, com um salário fixo. Para qual objetivo? Eu sempre tive muitos objetivos na vida, tá? Muitos objetivos. E até um convite que eu faço para vocês aqui. Tenham objetivos, tenham propósito, o porquê. Quando você tem um propósito, um porquê, esse porquê, esse propósito, esse motivo, além de te motivar, faz com que você não desista daquilo. Porque a vida, muitas pessoas dizem que é difícil. Cara, ela pode até ser difícil, mas é simples. A gente que complica, sabe? E a gente gosta de complicar tanto, que a gente passa momentos que a gente percebe que nem... que estão se passando anos, passando um tempo grande, e você não está construindo nada, as coisas não estão acontecendo. Eu não sei, mas acredito que muitas das pessoas que estão me assistindo
provavelmente já passaram ou passam por isso, tipo, caralho, meu, eu faço, eu trabalho pra cacete, eu faço pra caralho e não saio do lugar. Eu não saio do lugar, por mais que eu trabalho em 2 jornadas. Tenho certeza que tem pessoas que estão assistindo aqui que trabalham em 2 jornadas, trabalham em uma jornada, em uma jornada e mais um bico, alguma coisa do tipo. Então, isso é natural. Só que lá naquele ponto da minha vida, eu pensei, eu preciso de um trabalho fixo para ganhar um salário fixo, para que com esse salário fixo eu possa pagar a minha faculdade. E nessa época eu tinha 19 anos, se eu não me engano, 19. Aí, eu falei pro meu pai assim, pai, lá em casa precisava de ajuda. Eu não sei, vocês talvez já tenham passado por isso também, de ajudar na casa de vocês, ou talvez ajudem ainda, não sei como é que é. Hoje eu ajudo lá em casa, graças a Deus eu e meu irmão, ainda que não moramos mais em casa, a gente ajuda em casa. Mas naquela época eles precisavam muito, porque só tinha para comer, só tinha dinheiro para comer. E então a gente não fazia nada, imagina, rolezinho, pizza, sei lá, que essas paradas a gente não fazia, cara, a gente não tinha nem cama, meu. Sabe, a gente morava, não, minto, desculpa, a gente não tinha cama, quarto separado, a gente tinha cama, a gente tinha um beliche, que era um quarto para mim com meu irmão, e eu dormia embaixo, meu irmão em cima, e a gente revezava um em cima e um embaixo, porque a gente ficava com medo da parte de cima cair, porque o estrado da beliche de cima tava todo fudido, quebrado, rachado. Então, tipo assim, a gente revezava, a gente falava, cara, quem que vai morrer primeiro? Porra, vamos ver, vamos revezar, né? Tipo roleta russa, quem que vai dormir embaixo? Hoje é tua vez. Aí eu colocava meu irmão embaixo, eu dormia em cima. E ele rezava 200 Ave Maria, 400 Pai Nosso, ele nem dormia, ficava rezando para eu não cair. E depois na outra noite, aí a gente revezava, ele dormia um pouquinho, aí eu rezava rezava para ele não cair em cima de mim e eu morrer lá também com aqueles estados, aqueles negócios. Mas brincadeiras à parte, a gente vivia assim mesmo. As paredes nossas eram todas descascadas, assim, sabe? Não tinha reboco, mas estava tudo descascando, caindo, estava tudo no tijolo. Então a gente colocava guarda-roupa, armários, coisas assim para esconder. Teve uma época que a gente não tinha sala, Sabe como é que a gente fazia? O nosso quarto era a sala, a gente colocava a TV, aí tinha a beliche, com 2 patamares ali da beliche. Embaixo da cama de baixo a gente colocava um colchão. E a gente trazia aquele colchãozinho para frente, sentava ali no chão, encostava na cama, na beliche, na cama de baixo. É assim que a gente assistia a televisão, eu, meu irmão, meu pai, minha mãe. Então a gente fazia muito disso. E esse era o nosso estilo de vida na época. E eu pensei, puta, eu preciso de algo mais. E eu falei, nossa, tá na hora de começar a fazer algo, criar algo, não sei, mexer, movimentar, né? E naquela época eu acreditava piamente que o segredo da bagaça toda era a faculdade. Era a faculdade. E não que a faculdade seja ruim, tá? Depois eu falo um pouco mais sobre isso. Mas a faculdade, eu pensei, puta, eu preciso fazer faculdade. Quanto custa o curso de administração de empresas? Custava R$ 430. Aí eu falei pro meu pai assim, pai, eu quero fazer faculdade, eu vou trabalhar. Só que o salário na época era R$ 500. Era 530, 540, aí tinha um desconto de INSS aqui, dava R$ 500 líquido, mais ou menos. Aí eu falei, pai, eu quero, mas tipo, eu não vou conseguir ajudar em casa. Aí meu pai falou assim pra mim, filho, se você fizer isso por você, é como se você fizesse isso pra mim. Então, eu gostaria muito de pagar a faculdade para você, mas eu não consigo. Então, se você está fazendo isso, na boa, é uma ajuda para os seus pais que você está dando. Toca o barco, faz a sua vida acontecer que a gente mantém aqui em casa. Esse foi o grande apoio que eu tive. Mas esquecendo condições positivas ou negativas à parte, cada um tem as suas ou não, o que importa é o que a gente faz, é o que a gente quer ser, é o que a gente quer ter. Então, naquele ponto, eu, Diego Canovas, independente de pai, mãe, independente de meu irmão, independente de qualquer um, eu falava, puta, eu quero ter algo mais, eu quero ser alguém, eu quero fazer algo mais, sabe? Eu quero ser alguém, eu quero fazer algo mais. Eu comecei a trabalhar na Uzi Minas, e a Uzi Minas era uma empresa, né, uma empresa que faz caminhões, faz lata, faz a parte de lata de caminhões, de carros e tal. Não a Uzi Minas lá de Patinga, ela faz o aço. Aí a Uzi Minas aqui de Pouso Alegre fazia os carros. E lá eu comecei a trabalhar como peão mesmo, peão de fábrica, sabe? Eu comecei a trabalhar como peão de fábrica, como operário. Então eu era operário mesmo. Eu tive vários cortes na mão, olha, se você ver aqui, eu tenho cortes, não sei, eu tenho cicatriz aqui. Não sei se dá para vocês verem, espero que esteja dando para ver.
Mas eu comecei a trabalhar ali porque qual que era o meu objetivo, meu propósito? Era poder fazer minha faculdade, era poder pagar minha faculdade. Então eu comecei a fazer a faculdade, eu ganhava R$ 500 por mês, pagava R$ 430 de faculdade, R$ 430. R$ 430 de faculdade, sobrava R$ 70 por mês, R$ 70 por mês. Sabe o que eu fazia com esses R$ 70, gente? Eu comecei a pagar um curso de inglês. Na época, Wizard custava R$ 70 por mês. Sabe quanto que eu ficava por mês, gente? R$ 0. R$ 0. Sabe por quanto tempo que eu fiquei assim? Por quase 2 anos. Aí você vai se perguntar, mas Diego, você é louco, retardado mental, sem juízo. Lembra do propósito que eu falei para vocês? Eu tinha um propósito, que era me formar. E aquele propósito era tão grande, minha vontade era tão grande, minha motivação era tão grande, que eu não desistia. Quando vinham as dificuldades, eu não desistia. E o meu pai teve um dia que o meu pai acordou de madrugada, porque eu acordava 20 para 5 da manhã, para ir para Uzi Minas. E eu chegava às 6 horas na Uzi Minas, que é a hora que batia o cartão. E eu voltava para casa 4h30, 5 horas da tarde mais ou menos que eu chegava. Isso tudo por causa dos ônibus, do traslado, né, de logística e tal. E meu pai naquele dia ele falou assim, ó, um belo dia ele acordou 20 para 5 da manhã e me falou assim, e ele via minha tristeza, minha vontade de desistir, sabe? Muitas vezes eu pensei em desistir, muitas vezes. Desistir de faculdade e tal, falei, puta, é injusto eu trabalhar tanto, pego R$ 500 lá por mês, pago um curso de inglês e uma faculdade, sabe? E eu nunca atrasei um mês sequer na faculdade, sabe? Aí meu pai falou assim, filho, eu não tô aguentando mais te ver assim. Desiste, sai. A gente dá um jeito, a gente consegue juntos. Aí naquele dia eu comecei a chorar. Eu e meu pai começamos a chorar, os dois, um olhando pro outro. A gente começou a chorar porque ele via o meu sofrimento enquanto pai, e hoje eu entendo o que é isso, porque hoje eu tenho meu filho. E ele via meu sofrimento e não queria me ver sofrendo. Ele queria que eu... Ele queria que eu tivesse uma vida boa, tranquila, vamos dizer assim. Só que, coitado do meu pai, ele não entendia que aquilo lá fazia parte da minha formação. E eu continuei. Então, aí eu comecei, continuei durante 2 anos. Eu comecei a fazer o quê? Eu falei, puta, eu tinha um cara que trazia uns tênis da 25 de março e eu comecei a pegar dele para revender. Com isso eu consegui fazer uns R$ 50, R$ 80 a mais por mês. Até que eu comecei a subir de cargos. Então eu comecei a ganhar R$ 700 por mês, ainda nos Minas. Depois fui não me recordo direito, acho que foi R$ 1.000, depois R$ 1.200, se eu não me engano. Só que onde que está a grande sacada? Eu aumentei meu padrão de vida de 500 para R$ 700. Quando eu comecei a ganhar R$ 700, eu já aumentei para 700. Só que quando eu ganhava R$ 1.000 e R$ 1.200, eu ainda tinha um padrão de vida de R$ 700. E eu guardava todo esse dinheiro. R$ 300 por mês, R$ 500 por mês. E assim foi indo. E eu já tinha nessa época uma puta de uma organização financeira. Eu vou mostrar para vocês como que eu organizava as finanças naquela época e como que a organização me fez chegar onde eu estou hoje. É aquilo que me fez estar onde eu estou hoje. Aquilo foi a base. Eu vou mostrar para vocês hoje, daqui a pouco. Então, naquele ponto, naquela época, eu comecei a pensar assim, preciso de algo a mais. Preciso movimentar. Na época eu já tinha 2 anos de faculdade, eu acho, 2 anos e meio, alguma coisa. Eu preciso fazer algo a mais. E eu comecei a sonhar com trabalhar em banco, Eu vou trabalhar em banco. Por que trabalhar em banco? Cara, porque banco anda engomado, anda limpo, anda arrumado, anda empinadinho, bundinha pra trás, peitinho pra frente, pá! Eu falei, puta que me pariu. É o que eu preciso, cara. Eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais. Eu só ficava sujo de graxa, cortado, suado. Vocês não têm noção do uniforme que eu trabalhava. Tinha que ser manga comprida e calça longa. O sol rachando, aquela lona lá em cima. Nossa senhora, vocês não têm ideia. Era punk. Aguentar aquele sol, aquele calor. Eu chegava, cara, impregnado. E puta, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Eu não tenho nada contra esse tipo de trabalho, tá? Só que eu não quero pra mim, só isso. Eu nunca quis pra mim.
E eu gostaria que as pessoas não quisessem para elas também. Inclusive é por isso que eu estou aqui hoje, para mostrar esse caminho, para as pessoas saírem disso, porque foi assim que eu saí de lá. E eu acho que é assim que vocês podem sair, eu acredito muito nisso, porque deu certo comigo e está dando certo com uma caralhada de gente. Está dando certo com uma caralhada de gente. Então, gente, nesse ponto, eu comecei a ganhar um pouco mais, tal, assim que eu falei, puta, eu vou arrumar eu vou trabalhar em banco. E eu comecei a enviar currículos em banco. Nesse ponto, gente, eu comecei, aí eu consegui o trabalho no banco que eu tanto queria. Só que não era... Quando eu comecei a trabalhar lá, eu pensei, puta, não é isso que eu imaginava. Você anda bonito, anda engomado, anda não sei o que, e o caralho. Então, venceu um contrato, eu fui contratado temporário e eu saí fora do banco. Eu falei, agora fudeu. Agora eu realmente não sei o que fazer. Mas no banco, eu comecei a ganhar R$ 1.700 mais R$ 600 de vale alimentação. Eu ganhava R$ 2.300 por mês. R$ 2.300 por mês. Sabe qual que era o padrão de vida que eu tinha na época? R$ 1.000. R$ 1.000 por mês eu gastava e guardava o resto. Guardava o resto. Vendia o ticket, o vale-refeição e guardava o resto. Sabe? Então, eu comecei a fazer isso. Aí saí do banco. Aí eu comecei a entregar currículo. Até que eu fui parar na porta de uma concessionária Citroën. Entreguei um currículo lá. Entreguei 200 currículos na cidade. Entreguei um currículo lá. O cara me chamou para entrevista na hora e falou, puta, cara, você não era vendedor, não tinha prática com vendas, nem nada, tanto assim. Mas eu falei, puta, eu tenho uma coisa que poucos têm, cara, que quando eu falo para você que eu vou fazer algo, eu faço, cara. Eu tenho muita vontade. E ele falou, você está contratado, você começa segunda-feira. E eu ganhava, em média, de R$ 4.000 por mês naquela época. Isso 2008, 2009, puta, R$ 4.000 naquela época é tipo, sei lá, 8 mil hoje. Aí naquela época, R$ 4.000. Aí sabe o que eu fiz com o meu padrão de vida? R$ 1.000 ainda. Eu guardava R$ 3.000 por mês. Guardava R$ 3.000 por mês. Eu tô começando a entrar no jogo. Vocês estão entendendo? Lembra que o nome do evento aqui, da aula, é O Segredo para Gastar. Então eu tô começando a mostrar para vocês o segredo para gastar bem o seu dinheiro, para ter controle, para começar a sobrar dinheiro, tá? O meu propósito é sempre fazer um 20 em 30, 20% sobrando a cada 30 dias. Porque é isso que enriquece, essa sobra de dinheiro é que enriquece. Não é ganhar mais dinheiro, não é investir, depois eu vou falar um pouco mais disso. Mas essa sobra de dinheiro foi me enriquecendo. E eu comecei, lembra que eu já guardava muito dinheiro? Lembra que eu falei para vocês que eu ganhava 1.200, gastava 700. Ganhava 2.300, gastava 1.000, guardava 1.300 por mês. E depois eu comecei a ganhar 4.000 e comecei a guardar 3.000 por mês. Só que uma coisa que eu não contei, em todas as minhas demissões, em todas elas, eu pegava o acerto. A maioria das pessoas que estivessem no meu lugar, que pegariam o acerto daquele dinheiro, na boa, enfiaria o dinheiro no rabo. A maioria das pessoas ia gastar em cachaça, ia achar que era rei do camarote, ia sentar o cacete na balada, ia viajar, ia para Ubatuba, ia não sei para onde, ia fazer a festa, ia passar 3 meses e não ia ter mais nada. A maioria das pessoas fariam isso. E eu fingi que esse dinheiro não existia, porque eu nunca precisei dele, então não era aquele momento que eu iria precisar. Fingi que não existia, então comecei a guardar esse dinheiro. Então na Citroën, nessa altura eu já tinha um carro, eu comprei um carro à vista. Na Citroën eu vendi esse meu carro e comecei a comprar carros e revender, porque lá entravam carros na base de troca bem mais barato. E eu comprava esses carros que a loja não ficava e revendia. Logo eu comecei a fazer outra forma de ganho. Além do meu ganho lá, eu ganhava mais dinheiro com o carro. Só que lembra-se que eu só podia, lembre-se bem disso, eu só podia comprar esse carro para revender porque eu guardei muito dinheiro, eu poupei muito dinheiro lá atrás. Muito dinheiro. E essas poupanças, esse saber gastar, e esse controle, e essa organização financeira e planejamento financeiro, foi me dando capital para ir fazendo essa multiplicação de capital, essa multiplicação de dinheiro. Até que chegou um ponto que eu falei, eu comecei a vender carro, revender carros e tal, não sei o quê. Aí chegou um ponto, eu falei, preciso fazer algo maior. Eu troquei um carro num terreno. Só que eu fiquei a pé. Eu tinha 23 anos, sei lá. Eu fiquei a pé. Para quem tinha carro nessa altura da idade, é difícil fazer isso. Vendi o carro, troquei o carro no terreno e fiquei com o terreno. Pronto. Aí o que eu fiz?
Peguei, juntei mais um ano de dinheiro suado, pau, trabalhei pra caralho, peguei, juntei bastante dinheiro, comprei mais um carro à vista. O que eu fiz? Troquei em outro terreno, fiquei a pé de novo. Quantas vezes eu e a Tamires, minha esposa, fomos para o Costelo no Bafo, que é o restaurante mais chique que tem na nossa cidade, na nossa região. Quantas vezes? A gente ia uma vez por vida, né, na verdade, porque lá era muito caro, só quando era aniversário de alguém convidava, e a gente ia de bis, rondinha bis. A gente já chegou em churrasco, em sítio, de ronda bis no inverno chovendo, com capa. Podendo ter carro, veja bem, eu já tinha carro, já troquei no terreno, tinha um outro carro, troquei no terreno, tava com 2 terrenos e uma Honda e uma bis. Aí então consegui, continuei juntando dinheiro, juntando dinheiro. Falei, vou juntar mais dinheiro, pau! Comprei outro carro, troquei em outro terreno, 3 terrenos. Juntei mais dinheiro e comprei outro carro, para resumir. Fiquei com 3 terrenos e um carro. Com 25 anos, eu já estava com um patrimônio de 270 mil reais. 270 mil reais. Tá? Tudo isso se resumindo a simplesmente saber gastar bem o dinheiro, ter organização financeira, ter controle financeiro, ter planejamento, ter disciplina e principalmente saber onde você quer chegar. Ter um propósito, algo que te mova para você não desistir. Esse foi o meu grande desafio. Meu grande desafio foi abrir mão de prazeres imediatos por prazeres futuros. Lá atrás eu abri mão de muita coisa, gente. Eu abri mão de carro. Eu abri mão de carro 3 vezes. Eu abri mão muitas vezes de viajar com a galera, porque a galera queria viajar, porque queria fazer não sei o quê. Só que eu realizava muito. Muitas das pessoas naquela época olhavam para mim e falavam, puta, o cara, quando eu ganhava 500 reais por mês e vendia lá os tênis, gente, eu conseguia ir pro Hop Hari e uma vez por ano para Ubatuba, uma vez por ano pro Hop Hari, uma vez por ano para Ubatuba. A galera falava assim, não é possível. Tem um amigo meu que fala assim, cara, você era mágico, cara. Eu não sei o que você fazia, porque você não tinha dinheiro, você ganhava menos que todo mundo, você era mais pobre. E ainda fazia mais coisas, mas tudo porque tinha controle, porque tinha planejamento. Tudo por isso. Então, com 25 anos, eu já tinha esse patrimônio, 25, 26 anos. Esse patrimônio me permitiu pensar um pouco mais, um pouco maior, um pouco à frente. Eu falei, puta, agora está na hora de empreender, porque agora eu tenho dinheiro. E, gente, existe uma premissa que ela é verídica, ela é real. Dinheiro faz dinheiro. E quando você tem dinheiro sobrando, começa a aparecer oportunidades. Cara, tenha dinheiro sobrando, você vai ver. As oportunidades aparecem. Sabe por que aparecem? Porque você abre os seus olhos. E por que você abre os seus olhos? Por que você enxerga oportunidades? Quando preparo, encontra oportunidade. Ou oportunidade, encontra preparo. Se você está preparado, ou seja, se você tem dinheiro, aparece oportunidade. Se aparece oportunidade, junta os dois, vira-se sorte. Aí as pessoas começam a falar que você teve sorte. Só que as pessoas não sabem quanto tempo que você gastou para ficar rico da noite pro dia, né? As pessoas acreditam que você ficou rico da noite pro dia. E na verdade, foram anos construindo algo para você ficar rico da noite pro dia. É muito louco isso, sabe? Muitas pessoas hoje estão sentadas na sombra de uma árvore, porque essa árvore um dia foi plantada por elas. E elas souberam esperar essa árvore crescer para sentar na sombra dessa árvore. Sabe? Então, eu peguei esse dinheiro e comecei a falar, puta, agora eu vou empreender. Eu vendi um terreno, construí minha imobiliária, meu negócio, que era a minha empresa. Depois peguei outro terreno, vendi e usei como capital de giro para manter a imobiliária por 12 meses. Que é fazendo um loop aqui rapidinho, para você que empreende ou quer empreender, não empreenda se você não tem capital de giro, de pelo menos 6 meses, mas o certo são 12 meses, tá? Então, quando eu tinha um capital de giro de 12 meses, comecei a empreender. E sobrou um outro terreno. Esse terreno é o que eu chamo de vida B. Esse terreno, eu tenho a vida A, que é o que mantém a minha vida, ou seja, meu trabalho, minhas coisas e tal. Na época era imobiliária, era a minha empresa. E a vida B, que era esse terceiro terreno que eu comecei a vender e revender, e comprar outras coisas e revender, comprar um terreno, outro carro, revender, casa. Fui fazendo negócios, fui fazendo business com esse dinheiro. E as coisas começaram a acontecer. Então as coisas começaram a acontecer, gente. As coisas começaram a acontecer e eu criei minha empresa e eu tinha minha vida A e minha vida B. A vida A foi crescendo, que é a minha empresa, me dando um bom padrão de vida, e a vida B foi crescendo também, que foi multiplicando o patrimônio.
Lá na empresa, eu sofri muito. O primeiro ano, realmente, eu fechei praticamente negativo. Eu fechei negativo. R$ 300 negativo, eu não consegui empatar os custos versus o que eu ganhei. No segundo ano foi mais ou menos. No terceiro ano eu comecei a ganhar muito dinheiro. Muito, muito, muito dinheiro. Quarto ano, muito dinheiro. Eu comecei a viajar pro exterior, fazer viagem, umas loucuras. Aí as pessoas começam a te enxergar. As pessoas começam a ver, né? Puta, as pessoas sempre costumam comparar os bastidores dela no palco dos outros, né? Aí elas começam a comparar no seu palco. Puta, o cara, velho, o cara tem isso, o cara faz isso e tal. Mas ninguém vê tudo isso que você passou nos seus bastidores para chegar hoje e estar nesse palco. E o que eu quero mostrar para vocês um pouco é disso. Eu quero mostrar um pouco essa história. É para vocês entenderem que às vezes você vai ter que abrir mão de prazeres imediatos, você vai ter que ter disciplina nas suas coisas, assim como você tem nas coisas dos outros, para você crescer e ser alguém. Para você chegar a um ponto que você pode criar seu patrimônio, criar sua riqueza, criar sua multiplicação e chegar nesse ponto e poder, de repente, até um dia que seja próximo, ou até que seja longo, de repente seja 10, 15, 20 anos, mas alcançar sua liberdade financeira. Ah, eu esqueci de falar, eu vendi a imobiliária agora, vendi a imobiliária, não tem mais imobiliária, e me dedico 200% a isso daqui, a educação financeira. Por quê? Porque isso é uma coisa que eu gosto de fazer.